Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que cada um for acessar o slide que eu estou mandando para vocês. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu montei esse PowerPoint para ajudar vocês a resolver um exercício novo que está lá no Drive dos professores, de língua portuguesa do segundo bimestre, tudo bem? Então é o seguinte, o emprego dos porquês é uma situação muito fácil, tá? Na língua portuguesa. O porquê separado e sem acento, ele equivale a uma pergunta direta. Normalmente, na maioria das vezes, né? Porque gramática não é questão de estar sempre certo, né? Não é 100% como na matemática. Então é o seguinte, o porquê separado e sem acento, ele vem no começo de frase, na maioria das vezes, e ele tem o sentido de por qual motivo ou razão. Por exemplo, tem uma canção do Tim Maia, um excelente cantor do passado, que ele diz assim em um verso: não sei por que você se foi. Esse porquê ele está no meio da frase, né? Mas ele também é empregado sem acento e separado, como já disse, né? Porque ele equivale a por qual motivo ou razão. Ele quer dizer o que na frase? Não sei por qual motivo ou razão você se foi, não é? Ou ele pode estar no começo de frase, por exemplo. Por que você não veio à aula? Esse porquê também é separado e sem acento, porque é o mesmo que se eu disser assim, por qual motivo ou razão você não veio à aula? E já o porquê separado e com acento, normalmente ele é usado no final de frase interrogativa. Pode ser a interrogativa direta, que é aquela onde a gente tem o sinal de interrogação, né? Por exemplo, na frase, você não veio à escola por quê? Então esse porquê é separado e com acento, porque a gente vê logo no final da frase a interrogação. Ou pode ser uma interrogativa chamada de indireta. Nesse caso desse porquê, também equivale a por qual motivo. Só que isso é regra, sempre vai estar no final da frase. Por exemplo, ó, tenho estado chateado e não sei porquê. Esse porquê, né, no final da frase, ele não tem interrogação, só que ele também ele é empregado sem acento, desculpa, separado e com um acento, porque está no final da frase. É chamado de interrogativa indireta. O terceiro porquê, junto e sem acento, ele equivale a uma conjunção, tá? Por exemplo, na frase, ou para ficar melhor para vocês entenderem, ele equivale a palavra pois. Por exemplo, leve o guarda-chuva porque vai chover. É o mesmo que se eu disser assim, leve o guarda-chuva pois vai chover, tá? E no último exemplo de porquê, junto e com acento, pode equivaler também a causa, motivo ou razão. Normalmente ele é usado como motivo e ele está sempre no meio da frase ou pode estar no começo também. Por exemplo, uma frase no começo: o porquê de sua tristeza ninguém entende. Esse porquê é junto e com acento, porque ele sempre vai ter antes dele a palavra o, que é um artigo definido, né? O porquê. Então, sempre que tiver o porquê, ele vai ser junto e com acento, bem? Ou pode estar no meio da frase também, ó. Eu não sei o porquê de seu pesar. Esse porquê junto com acento, mais uma vez, em razão de ele ter o artigo definido o antecedendo, tudo bem? Então é isso, gente. Esse slide, esse PowerPoint vai ajudar vocês a resolver a atividade, tá? Que tá lá no Drive. Qualquer coisa pode me procurar pelo o e-mail, né? Para ajudar vocês a resolver alguma dúvida. Em último caso, tem o WhatsApp da escola também, tá? E reforçando mais uma vez, não precisa imprimir atividade. Vocês podem colocar uma folha de caderno, tirar uma foto e mandar para mim pelo e-mail ou pelo WhatsApp da escola, tudo bem? Então é isso, gente. Fique com Deus e se Deus quiser, logo logo a gente se vê, tá? Um abraço, até mais.
Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que cada um for acessar o slide que eu estou mandando para vocês. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu montei esse PowerPoint para ajudar vocês a resolver um exercício novo que está lá no Drive dos professores, de língua portuguesa do segundo bimestre, tudo bem? Então é o seguinte, o emprego dos porquês é uma situação muito fácil, tá? Na língua portuguesa. O porquê separado e sem acento, ele equivale a uma pergunta direta. Normalmente, na maioria das vezes, né? Porque gramática não é questão de estar sempre certo, né? Não é 100% como na matemática. Então é o seguinte, o porquê separado e sem acento, ele vem no começo de frase, na maioria das vezes, e ele tem o sentido de por qual motivo ou razão. Por exemplo, tem uma canção do Tim Maia, um excelente cantor do passado, que ele diz assim em um verso: não sei por que você se foi. Esse porquê ele está no meio da frase, né? Mas ele também é empregado sem acento e separado, como já disse, né? Porque ele equivale a por qual motivo ou razão. Ele quer dizer o que na frase? Não sei por qual motivo ou razão você se foi, não é? Ou ele pode estar no começo de frase, por exemplo. Por que você não veio à aula? Esse porquê também é separado e sem acento, porque é o mesmo que se eu disser assim, por qual motivo ou razão você não veio à aula? E já o porquê separado e com acento, normalmente ele é usado no final de frase interrogativa. Pode ser a interrogativa direta, que é aquela onde a gente tem o sinal de interrogação, né? Por exemplo, na frase, você não veio à escola por quê? Então esse porquê é separado e com acento, porque a gente vê logo no final da frase a interrogação. Ou pode ser uma interrogativa chamada de indireta. Nesse caso desse porquê, também equivale a por qual motivo. Só que isso é regra, sempre vai estar no final da frase. Por exemplo, ó, tenho estado chateado e não sei porquê. Esse porquê, né, no final da frase, ele não tem interrogação, só que ele também ele é empregado sem acento, desculpa, separado e com um acento, porque está no final da frase. É chamado de interrogativa indireta. O terceiro porquê, junto e sem acento, ele equivale a uma conjunção, tá? Por exemplo, na frase, ou para ficar melhor para vocês entenderem, ele equivale a palavra pois. Por exemplo, leve o guarda-chuva porque vai chover. É o mesmo que se eu disser assim, leve o guarda-chuva, pois vai chover, tá? E no último exemplo de porquê, junto e com acento, ele pode equivaler também a causa, motivo ou razão. Normalmente ele é usado como motivo. E ele está sempre no meio da frase, ou pode estar no começo também. Por exemplo, uma frase no começo. O porquê de sua tristeza ninguém entende. Esse porquê é junto e com acento. Porque ele sempre vai ter antes dele a palavra o, que é um artigo definido, né? O porquê. Então, sempre que tiver o porquê, ele vai ser junto e com acento. Bem? Ou pode estar no meio da frase também, ó. Eu não sei o porquê de seu pesar. Esse porquê junto com acento, mais uma vez, em razão de ele ter o artigo definido o antecedendo, tudo bem? Então é isso, gente. Esse slide, esse PowerPoint vai ajudar vocês a resolver a atividade, tá? Que tá lá no Drive. Qualquer coisa pode me procurar pelo o e-mail, né? Para ajudar vocês a resolver alguma dúvida. Em último caso, tem o WhatsApp da escola também, tá? E reforçando mais uma vez, não precisa imprimir atividade. Vocês podem colocar numa folha de caderno, tirar uma foto e mandar para mim pelo e-mail ou pelo WhatsApp da escola, tudo bem? Então é isso, gente. Fique com Deus e se Deus quiser, logo logo a gente se vê, tá?